passar. Como eu falei para vocês, a história do som, ela não é de hoje. Ela vem desde a pré-história. Quando, de repente, descobriu-se os sons da água batendo na pedra, do vento soprando e batendo nas folhas. Isso tudo foi descoberto, o homem descobriu o som. E, de repente, ele descobriu que se ele batesse em outra pedra, ele também faria som. Se ele pisasse, sei lá, numa folha seca, ele faria som. E assim, nessa época da pré-história, ele foi criando o som. Ele foi tentando apurar o ouvido dele. Bem rústico, bem rudimentar, mas foi. Logo após isso, vou passando aqui. E nessa época também, no grego, lá na pré-história, já os gregos, elas chamavam de musique. Vai anotando aí no seu papelzinho. O nome, nessa época, era chamado de musique, que quer dizer arte das musas. É uma referência à mitologia grega e às suas origens, que também não está muito claro. Não tem muita coisa escrita para que nós possamos comprovar isso. Muitos acreditam que a música já existia na pré-história. Não é difícil acreditar que a música também fazia parte dessas organizações. Gente, a pré-história, como eu já falei, eles tinham essa criação, né? Foi-se mais para frente e foi para a antiguidade. Já na antiguidade, muitos historiadores apontam que a música na antiguidade, impregnada no sentido ritualístico, a música já era usada naquelas manifestações religiosas, nos seus deuses, na sua maneira de pedir os sacrifícios, né? Já na Roma, influenciado pelos estrutos, pela música ocidental, os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar os soldados das tropas e também cantar os hinos de vitórias que eles conquistavam. Na Idade Média, ou Idade das Trevas, quem já estudou um pouquinho de história, terceiro ano, né? Quem já estudou um pouquinho de história sabe que quando chegou nessa época, na Idade das Trevas, tudo se apagou. Aquela música, por mais que fosse pouca, acabou nessa época. Ninguém podia mais escutar, porque cada vez que escutava música ou que se cantava aquelas músicas antes eram ouvidas, achava-se que era culto a coisas que não faziam parte da igreja. Então, tudo havia acabado. Tudo começou a extinguir, não tinha mais. Mas, em contrapartida, existia aqueles cantos gregorianos, aquelas músicas medievais, coisas que eram relativas à igreja. E só, tá bom? Vale se ressaltar que nessa época o teatro não existia mais. Então, aquela música que era colocada lá, aquelas peças, nos saltimbancos, na rua, nos movimentos, também não existia mais. Mas surgiu a época boa, o Renascimento. Quando veio o Renascimento, renasceu o som. Trouxeram novamente aquele momento do som, aquele momento da música. Aquela música, aquele momento profano, aquela volta toda da felicidade, da alegria. E aí começaram-se as composições musicais para a igreja, os momentos bons, foram todos retornando, tudo com a Renascença. E o Barroco, que foi destinada para delimitar períodos da história da música, que vai do aparecimento da ópera, e aí aquelas casas lindas, eram cheias, lotadas de pessoas para poderem assistir aquelas maravilhosas peças
cantadas, ritmadas, com aqueles cantores maravilhosos de ópera. A música barroca foi muito fértil, contendo elaborações, brilhantismo e imponência, não visto anteriormente na história da música. Fato este, talvez, devido à oposição aos modos gregorianos até então vigentes. A criação aflorou no período barroco e diversos gêneros musicais foram criados. Aí eu tenho alguns exemplos, que foi o castrante, com a história da música do barroco e a ópera, né? Também no classicismo, a música instrumental passa a ter maior destaque, adquirindo porte, elegância e sofisticação. Aí, meu bem, a música já foi caminhando, não para o que hoje nós temos, claro, né? Porque, enfim, hoje nós somos muito ecléticos. Mas hoje você pode ouvir tudo, tem tudo para você ouvir, desde aquela música daquela época a hoje, de repente, você adota. São sons suaves e equilibrados. Neste período, criou-se a mãe da sonata, que é aquelas músicas maravilhosas, instrumentais, e os espetáculos da ópera passam a ter um brilho maior. Bem como as orquestras se desenham e passam a ter grande relevância. Estou passando aqui. Aí veio a época linda do romantismo. Veio aquele momento maravilhoso do romantismo, que buscava um equilíbrio, aquela música, aquele cheiro de flores, aqueles campos, aquele momento maravilhoso, que buscava a liberdade, uma estrutura clássica, uma expressão mais densa e viva, cheia de emoções e sentimentos. Ai, o amor, né? O amor estava no ar, enfim, o romantismo estava aí. Os músicos, nessa fase, se libertam e visam, por meio da música, exprimir toda a sua alma. Nessa época não existia, mas eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, que você é meu desejo de viver. Sou menina e seu amor é o que me faz sofrer. Não existia essa música nessa época, viu, Vô? É só para falar do romantismo, tá? Já no século XX, aí começou uma revolução. Começou uma mudança total. Muitas coisas foram acontecendo. E, detalhe, quem participou das minhas aulas antes sabe que a gente já falou de um movimento musical, não é não? Um movimento musical maravilhoso, que eu acho que não vai dar tempo, não vai. Mas, assim, procurem, por favor, terceirão, procurem ver aí sobre Tropicália, que foi um movimento bastante legal, mas isso no Brasil, né? Mas antes de Tropicália, procurem Bossa Nova, isso é cadeira cativa, viu? O entusiasmo foi grande inovação, criação, novidade, tendências, gêneros musicais aparecem. Foi um período rico para a música, impulsionado pela rádio. Olha aí. E pelo surgimento de tecnologias para gravar, reproduzir e distribuir essa arte. Nessa época, foi criado um modo de como fazer com que as pessoas reproduzissem e tivessem mais acesso a essa música. A fita, mas nessa época não era fita ainda, gente. Nessa época era uma vitrola, era um bolachão, que era chamado, e, bom, você talvez não saiba, mas existem ainda muitas relíquias. Era uma vitrola que você tinha um xilofone nessa época. Eu agora, necessariamente, eu não me lembro, mas era um nome, mas tinha uma bichinha de som. Aí, gentilmente, você levantava e ia colocar lá no bolachão para tocar. Foi evoluindo esse bolachão, chegou a ter um pequenininho, que era portátil, imagina naquela época, portátil, com um disco pequenininho, mas tinha. Isso na minha infância tinha demais. Meu povo, eu não quero me entregar, não, mas para quem está na casa do 40, isso aí não posso me esquecer. Depois foi surgindo a fita. Quem será que não já perdeu um tempinho enrolando
enrolando não, desenrolando uma fita, porque ela tinha enganchado, na minha época tinha muito. Depois veio o CD, e aí voltou-se o LP, porque alguns, que era esse bolachão, voltou agora. E esse nome agora é LP, está totalmente diferente do que era na minha época, porque gravou-se CD, gravou-se outros instrumentos. Mas, enfim, o som, ele foi mudando o jeito de ser reproduzido, ele foi mudando o jeito de chegar até os nossos ouvidos. Até um tempo desse, nós não tínhamos internet, então, para ouvirmos um som, uma música, era necessário chegarmos perto do rádio. É tanto que quem sabe da história do Zezé de Camargo e Luciano sabe que o pai dele, para lançá-lo, precisava ficar ligando toda hora para a rádio, pedindo a música. Hoje, uma pessoa que quer se lançar no mercado de música, coloca uma música no streaming, é isso, meninas? E aí, de repente, bum, tá lá. Porque pouco, ainda escuta rádio? Sim, mas pouco se escuta rádio. Gostaria aqui só de terminar falando que, terceirão, preste bem atenção, procure um pouquinho mais sobre a música, sobre esse movimento musical que aconteceu no Brasil na década de 60, no finalzinho de 50 para 60, que foi o início da Bossa Nova, depois tropicalismo, e assim foi surgindo outros movimentos musicais até chegar hoje, tá? Eu vou dar uma pausazinha aqui, vou beber uma água, para nós iniciarmos outra disciplina que é educação física, pode ser? Só um instantezinho. Renato, bote uma musiquinha aqui, por favor. No cafezinho aqui. Renato, bota aí. Pessoal, vamos dar uma pausazinha de 5 minutos aí, só enquanto tomamos uma água, e a gente faz a mudança do slide aqui, certo? Tudo certo aí, Zé Carlos? Tudo certo, Renato. Tranquilo, viu? Ok. Pessoal, uma pequena pausa aí, tomar uma água enquanto trocamos aí de disciplina, tá certo? Fique à vontade. Toda trabalhada na dança!
Só quero dar aula assim agora. Pessoal, tá explicando aí, né, o que vocês estão vendo, né, Renato? Vocês estão vendo aí o professor Renato no comando aí dos slides. As dançarinas ali que estavam animando aí o nosso intervalo, são a professora Iana e a nossa coordenadora Lisiane, tá certo? São duas dançarinas de mão cheia, tá bom? Então, logo, logo a gente tá voltando aí agora com educação física. Isso! Você quer uma música ou... Pode ser o vídeo. Sem enxergar o sentimento pra sempre, pra dizer a minha lista, não falta minha vista. A minha mente acha que só quero dar. Eu não tô duvidando de você, mas se tu amor vai entender, e se botar na sério o tempo vai dizer, se eu te amo, se for amor, você vai esperar o meu coração rolar, você vai deixar se for amor. Você vai esperar. Tem que ajeitar aqui, vou riscar. Vou riscar aqui. Mas você me diz, pode começar. Ai, ai, ai. Já estamos de volta. Enganchou. Tira aqui que eu não sei. Alô, som? Já estamos de volta. Já estamos de volta, meninos. Deu para beber uma água? Deu para tomar um cafezinho? Deu para fazer um alongamentozinho? E agora nós vamos começar com a educação física. Nós hoje vamos falar sobre atividades físicas para grupos especiais. O GAED que vocês receberam de agosto já começou com esse assunto. Agora, o de setembro também vai nesse assunto de atividade física para grupos especiais. Antes de começar, já que é aula de educação física, eu vou pedir para que vocês que estão em casa e vocês que estão aqui façam um breve alongamento, tá bom? Quero só que vocês se espreguicem, porque muito tempo parado, sentado à frente de um computador, à frente de um celular, vai danificar o seu corpo. Então, eu peço para que vocês se espreguicem. E eu peço também, porque eu sei que quem está em casa está na frente do celular. As estatísticas dizem que daqui a alguns anos, essa geração que está usando muito o celular, ela vai ter uma disfunção na cervical. E onde é que fica a cervical? É essa parte da coluna que sustenta o pescoço. Então, ela vai... essas pessoas, os jovens hoje, eles vão acabar ficando assim, ó. Daqui a alguns anos,
Porque quando você vai ver o celular, você se acomoda e fica assim, ó. Tô mentindo? Não, não tô. Então, por favor, pegue, alongue e eu vou ensinar um alongamento legal para o pescoço, tá? Você vai pegar, colocar a mão aqui atrás, só vai fazendo ali para ver se vocês aprendem também, ó. Dica, aqui, ó, e puxa para o lado. Sabe quando manda fazer assim, ó? Não! Bote a mão aqui atrás e puxa. E, ao mesmo tempo, coloca o corpo para trás, para puxar bem legal. Faz de um lado e faz do outro. Você vai sentir que puxou o pescoço e aí vai melhorar a tensão. Vamos começar. Vamos falar sobre grupos especiais. Agora podem voltar para a cadeira, para a rede, para a cama, para onde você estiver sentado, os meninos já voltaram aqui a sentar nas cadeiras. Antes de começarmos, vamos entender o que são grupos especiais. Os grupos especiais são pessoas que fazem parte de limitações. Na verdade, são limitações. São limitações que fazem a gente não conseguir viver como outras pessoas. Não fazer atividade física como outras pessoas. Por isso existem, não necessariamente só os deficientes. Idosos, gestantes. Aí você vai dizer assim, mas por que eu preciso aprender isso, professora? É de suma importância, porque quando nós temos conhecimento, nós passamos a entender outras coisas. Se você quer frequentar uma academia, quer fazer uma atividade, um exercício físico, você precisa primeiro ver se você não se enquadra nesse tipo de grupo, nessas pessoas, porque existem atividades especiais para elas. Se não são atividades especiais, são maneiras especiais para fazer esse tipo de exercício. Nós vamos conhecer agora. Você pode ir passando? Acho que só um dá para passar. Por populações especiais, considera-se, entre outros, a seguinte: hipertenso, obesos, diabéticos, crianças ou pessoas com problema na zona lombar. Detalhe, nossa coluna, ela tem 33 vértebras. A divisão da coluna. São as vértebras, mas ela é dividida em 5 colunas. Começando pela cervical, que é a coluna que fica no pescoço. Depois, nós temos a coluna torácica, que é a que liga o tórax. A lombar, que é essa, que geralmente a gente sente dor nas costas quando passa muito tempo sentado. Que quando a gente faz, sei lá, um exercício errado, a gente vai sentir muita dor. Mais embaixo da lombar, nós temos a sacral, que fica aqui, ó, na região do quadril. E mais embaixo, fica o cóccix. Ele é assim, ó, ou assim, ó. Tá? Sabe como é que você encontra o cóccix? Vou dizer para você. Você está sentado? Senta na cadeira bem direitinho, encosta as suas costas bem direitinho no encosto da cadeira. Aí, faz assim, ó. Peraí. Fecha aí. Dá para pegar aqui, Renato? Ó. Vou fazer para você sentir seu cóccix, ó. Sentou bonitinho? Vou ficar até de ladinho, ó. Sentou. Tá bonitinho, né? Retinho. Aí você faz assim, ó. Puxa para um lado, puxa para o outro. Aí você vai ver que você está sentado bem direitinho. E aí o seu cóccix está colocado bem no lugarzinho. Porque é a terminação da coluna vertebral. Pronto. Vou voltar para ficar em pé, porque
Esse negócio de aula online me deixou sentada e eu não gostei nem um pouco. Já falei. Das 5 colunas, né? Estes grandes grupos aparecem com certa frequência e têm um problema já diagnosticado, mas outros não. Nem todo mundo que tem hipertensão sabe que tem hipertensão. Nem todo mundo tem a consciência disso. Por isso, é sempre bom ser avaliado pelo médico, é sempre bom procurar saber os sinais do seu corpo. Tá aí os grupos especiais de novo, só para frisar. Tira um print desses grupos especiais. Vamos começar por hipertensão. Você já ouviu falar em hipertensão? Sabe o que é? Ah, hipertensão é pressão alta? Sim, é pressão alta. Tá aí o aparelhinho de aferir a frequência cardíaca. Professora, aferir, que nome é esse? Aferir. Não é medir, porque medir precisa de uma régua, né? Você não vai medir a sua pressão. Já pensou você tirar a pressão de dentro do seu corpo e sair, menino, deixa eu medir aqui a pressão? Não pode. Aferir é o nome real. Quando você vai aferir a pressão arterial, geralmente essa pressão dada pelos médicos é para ser 12 por 8. Essa pressão mas, professora, eu não entendo. Por que tem este número de 12 por 8? Existe um negócio chamado artéria que passa a corrente sanguínea. E ela passa constantemente, ligeiramente. Mas ela sempre tem um negócio que é chamado de sístole e diástole. E o que é isso, professora? Imagina que isso aí é o bombeamento do sangue. Imagina que para o sangue sair, ele simplesmente não corre. Ele tem uma pressão dentro das artérias que fazem loop-dup, 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 professora. Pois eu nunca ouvi esse barulho. Pois preste atenção, meninada. Sabe quando diz assim, ai, tum, tum, bate coração, ai, tum, coração pode bater. Mas não é esse som que o coração faz. Vou fazer de novo, ó. Loop, 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 loop. Quando você estiver assistindo alguma novela, algum filme, que esteja alguém lá no hospital e que tem aquele negócio da batida, você vai prestar atenção agora no barulhinho. Pois é esse barulho que faz. Que é simplesmente a sístole que fecha e a diástole que abre. Quando um fecha e o outro abre, dá-se a pressão sanguínea. E essa pressão, quando ela é aferida, não tá aí, ó, esse desenhozinho, vai. Opa, tá aí. Tá vendo? Esse aparelho que está no braço dessa pessoa é chamado de aparelho de pressão, que é um esfigmonomômetro. Bonito esse nome, né? Pois é. Esse aparelhinho de pressão é colocado no braço e ele é pressionado, nessa pipeta, que a moça está aí na mão, fazendo isso. E nesse reloginho, quando ela para, ele vai medir. Ele vai começar na primeira, na sístole, e para no 12, e vai, ó, até chegar no 8. Isso para dizer que a pressão está normal. Mas, professora, essa realmente é a pressão normal? Não. Não? Não. Por que não? Porque para você talvez seja normal, mas para mim não é. Não estou entendendo nada. Por quê? A minha pressão normal, olha aí, ó, 10 por 6.
Mas eu já ouvi falar que essa é considerada baixa. Desculpa a letra, que faz tempo que eu não escrevo. É considerada baixa para você saber. E professora, e de repente se a minha pressão der 13/8? Isso é uma loucura? É. Mas não é tanto. Mas se ela, ao invés de 13/8, der 13/9, pelo amor de Deus, pode procurar um médico, que aí já é um tiquinho de perigo, tá? Porque essa daqui, ó, que é a que fecha, é um pouquinho mais perigosa, tá? Pronto. Mas por que eu sei que a minha é normal? Para você saber se a sua pressão, ela ou um pouquinho mais elevada ou mais baixa, você vai ter que aferir essa pressão por, sei lá, durante uma semana, na mesma hora, todos os dias, para saber se ela é aquela sempre, tá bom? Aí você vai saber se ela é normal ou não. Mas também existem momentos que você pode ter uma dor muito forte na nuca, ter um problema, passar por um momento de estresse, aí ela vai aumentar. Ou você deixar de se alimentar, ou até passar mal, ter uma lipotimia, que é a ausência de cor na pele, a ausência de cor nos lábios, e vai o desmaio, a sua pressão baixa. Certo? Entendido? Entendido aqui? Pronto. Qualquer pessoa pode fazer exercício físico tendo hipertensão? Não. Não. Ela tem que ser acompanhada pelo médico. Por quê, professor? Aqui eu tenho uma lista de exercícios que um hipertenso pode fazer. Ele pode fazer caminhada, ele pode correr, ele pode nadar, ele pode pedalar, ele pode dançar. Tá certo. Mas tudo numa frequência. Se eu colocar dois indivíduos com a pressão dita normal e indivíduo com a pressão alta. Se eu colocar, já escutamos o que é frequência de dança, né? Se eu colocar esses dois indivíduos para dançarem a mesma frequência de dança, esse que tem a pressão alta, ele pode passar mal, porque o batimento cardíaco dele acelerou mais e pode, desmaiar. Professor, você disse que ele pode dançar? Pode, mas a frequência dele, o tempo dele, o ritmo dele é diferente. Tá bom? Ótimo. Professor Zé Carlos, você está ouvindo aí? Professor José Carlos? Tá tudo bem aí? Tem alguma pergunta aí, professor, dos meninos? Aí minha transmissão? Professor José Carlos? Atenção, meninos que estão na live. Se tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer no chat, que o Renato lê e eu tento responder. Tá? Se eu estiver muito acelerada, digam aí, porque tem horas que eu estou parecendo assim, batimento cardíaco de uma pessoa elétrica. Vamos para as características de uma pessoa que é hipertensa. Os exercícios, como eu falei, devem ser de intensidade leve a moderada, entre 40% e 60% daquela captação do oxigênio. Não é a mesma coisa do outro, tá? Quem tem, normal. A frequência cardíaca deve ter entre 60 a 80. Frequência cardíaca. Vocês já ouviram falar nesse nome? Frequência cardíaca? Sabe como é que faz para saber? Já ensinei como é que faz para saber da sua pressão. Mas você sabe como é que sabe a sua frequência cardíaca? Prepara aí um papel, um lápis ou uma caneta que eu vou ensinar já já. Como é que faz? A duração do exercício tem que ter entre 30 a 60 minutos. Por 3 vezes por semana tá bom. Mais que isso, a não ser que você diminua um pouco mais a intensidade, mas 3 vezes por semana já tá muito bom.
E aí, toda vez que você fizer, o seu coração vai agradecer. E quem tem pressão alta, se você, na sua família, tem alguém que tem a pressão alta, que você saiba, estimule a caminhada. Mas caminhada não é andar. Caminhar tem um ritmo. Andar é ficar... Deu 3 passos, conversou com a pessoa, parou, deu 5 passos, conversou. Isso não vale. É um ritmo. Tem que andar e começar e ir. E tem que estimular o exercício na panturrilha. Porque a panturrilha é o segundo coração. Quando você estimula a panturrilha, esse sangue que vai indo para as pernas, ela volta mais fácil para o coração. Deixa eu passar esse slide para ir para o outro. Existe tratamento farmacológico? Remédio? Claro, não vamos descartar isso. Mas fazer atividade física sempre melhora e diminui o uso dos farmacológicos, dos remédios. Sempre também acompanhado por um médico. Lembra que eu falei da frequência cardíaca? Nós vamos aprender agora a aferir a frequência cardíaca. Eu vou botar o microfone aqui para eu ensinar a vocês como faz. A frequência cardíaca, ela existe em repouso e em ação. Tá dando certo aí, Renata? Quando é que eu sei... Tá baixo aqui, Renata, eu não sei aumentar. Só um instante. Pronto. Quando é que eu sei da minha frequência cardíaca? Vocês estão sentados, acredito eu, ou deitados na rede ou na cama, sentados, descansando aí, ouvindo aqui a aula, e eu gostaria de ensinar a vocês o seguinte. Aqui no pescoço. Vamos procurar por ela? Coloca os seus 2 dedos e procura o batimento cardíaco dela. Tá sentindo assim, ó? Tanto faz. Todas as 2 têm. Tanto faz aqui quanto aqui. Todas as 2 têm. Outro lugar que você pode encontrar é no pulso. Só que aqui é muito fraquinho. Só quem tem muita experiência consegue encontrar. E aqui é assim. Se eu colocar do jeito que eu estou, ele vai dar alterado. Se eu colocar desse jeito, ele vai dar outra coisa. Por quê, professor? Todo mundo sabe que o coração é aqui. Em tudo que eu levanto, os meus membros superiores ou inferiores, o batimento cardíaco vai aumentar. Tá bom? Aqui já está acostumado por ser em cima, então vai dar igual. O que é que nós vamos fazer agora? Todo mundo encontrou esse batimento no pescoço? Veja aí, Renato, se todo mundo está falando que encontrou. Segura aqui. Segurou? Quando eu disser já, presta atenção. Quando eu disser já, você vai começar a contar quantas vezes bateu. Tá bom? Quando eu disser parou, você simplesmente anota a quantidade do batimento cardíaco. Eu vou, se você não pegou ainda o papel e a caneta, eu vou dar só um tempinho para você ir. Acharam? Pronto. Vamos lá. Acha aí agora o batimento. Achou? Eu vou dizer já e você vai começar a contar. Já! Parou. Meninos aqui, quanto é que deu? Quanto? 8.
E o seu? Deixa eu daí. 10. Pronto. Ó, eu anotei aqui para não perder o número. Mas tem 2 cálculos para que você possa conseguir fazer essa aferição. Primeiro, é você contar o batimento cardíaco em 10 segundos e multiplicar por 6. Ou, o segundo, você contar o batimento cardíaco em 15 segundos e multiplicar por 4. Eu usei o primeiro. Eu contei os 10 segundos para multiplicar por 6. Então, esse aqui, o 8 vezes... Desculpa. O 8 vezes 6... Vai ajudar aí, Renato. Bora. 8 vezes 6. Anda, que a minha descalça. 48. E a outra dá 60. Só que eu acho que o do Edmundo não tá certo. Foi porque, assim, o batimento cardíaco de uma pessoa adulta, ela varia entre 60% a 80% em repouso. 60% a 80% em repouso. Menos do que isso, a frequência está baixa. E mais do que isso, a frequência está alterada. Isso é em repouso. Tá dando para ver aí em casa? Isso é em repouso. E vocês, quanto deu aí? Fala para mim. Fizeram o cálculo? E aí, Renata, eles fizeram o cálculo? Respondam para mim aí, interajam comigo. Eu não estou vendo vocês, mas interajam comigo. O que é que deu aí na casa? O que é que falou? Qual foi a numeração do seu? Quanto deu o seu? Hein? Nada? Ninguém, Renato, falou? Meu povo interage comigo. Aqui, ó. Aqui eu, ó. Interajam comigo, eu tô aqui. Tá? Ó. Tudo bem. Certo. Ah, foi em repouso, foi esse. Existem também nomenclaturas que falam que, por exemplo, o Edmundo aqui, você faz atividade física, Edmundo? Não. Porque se fizesse, esse aqui já caberia, porque faz atividade física, tem repouso, a frequência cardíaca está legal. Mas também existe ela ativa. Sabe-se que quando nós estamos fazendo alguma atividade física, o nosso batimento acelera, ele aumenta o ritmo. Então, quando ele aumenta, a frequência cardíaca também aumenta. O limiar aeróbico, onde essa frequência cardíaca chega a ponto de começar a queimar calorias, tem que ser 140 BPM. Batimento por minuto. Aí sim, quando a minha frequência chega a 140 por minuto, eu comecei a perder calorias. Comecei a queimar e deixar a gordura ir embora. Dizia, quando você está dançando, você consegue atingir 140 BPM? Não está me ouvindo, que agora ela está longe. Certo? Ah, mas como é que eu sei o meu limiar aeróbico total? Porque esse aqui é o geral, mas existe o total, que é a frequência cardíaca máxima, que vai da idade, subtraindo para os homens 220 e para a mulher 226. Aí você faz o cálculo aí. Você faz uma atividade física intensa e vê o seu limiar aeróbico. Mas vamos testar aqui. Como eu só tenho representantes meninos, eu vou colocar aqui, ó, 220 menos, por exemplo, sua idade. 24. Menos 24. E a sua? 22. Ou 21. 220 menos 21. E aí vai dar o limiar aeróbico de cada um. O que eles podem chegar na frequência cardíaca. A
6. Vamos lá. Faz a conta do seu para ver qual é o limiar aeróbico de cada um que vai dar certo. Enquanto isso, eu já vou mudando. Entenderam aí sobre o que é hipertensão? Ó, 196 é o limiar aeróbico dele aqui. Então, ele não vai começar a perder gordura, caloria, só quando ele atingir os 140 necessariamente. Quando ele chegar no 196, não é que ele vai perder em 196, mas ele tem que, no máximo, chegar a 196. Se ele passar disso, sabe como é, né? Pode dar um piripaque. E o teu? Dá 199. 199 o limiar aeróbico dele. Ele pode correr, saltar até chegar aí. Se ele chegar mais do que isso, não vai acontecer essas coisas todas, não. Mas o coração vai ficar mais acelerado do que necessariamente ele pode ficar. Tá bom? Entenderam aí? Eu gostaria muito da interação de você que está em casa. Tá lembrando, pessoal, que se você, nas outras aulas, quiser vir para cá assistir, é totalmente seguro, as cadeiras estão bem afastadas, eu também não saio daqui do meu quadrado, do meu espaço, é legal, tá no pátio, tá bem ventilado, pode vir com segurança para assistir as aulas, tá? Os professores vão estar aqui esperando vocês nesse momento. Vamos para o segundo grupo, que são os diabéticos. Diabéticos são aquelas pessoas que, com aumento de nível de açúcar e a glucose no sangue. E essa pessoa que tem diabetes, ela também tem limitações, porque não pode se ferir, não pode, às vezes, a lipotimia é maior, que é aquele estado de passar mal, de querer desmaiar, essas coisas assim, tá? Então, tem que fazer exercícios físicos, tem a caminhada, o ciclismo está em todos, né, Renato? Pode fazer musculação, não tem problema, mas também tem que ter um acompanhamento legal. Pode fazer exercícios musculares, pode fazer caminhada, pode dançar, pode nadar. Todos esses exercícios são muito bem-vindos. Mas tal qual a hipertensão, também tem que ter cuidado. Qual é o benefício de atividade física para quem tem diabetes? Estimular a produção de insulina, vai facilitar o transporte para as células, controlar, se o controle de glicose for feito antes e depois da prática de exercício, vai facilmente perceber seus benefícios. Melhora também a condição de cardiovascular geral, que é a passagem do sangue, né? E estimula a produção de insulina no sangue. Aí melhora a saúde cardiovascular, o fortalecimento dos músculos das costas, ativa a circulação, diminui a pressão arterial, ajuda na perda de peso, porque uma das coisas... Não adianta nada a pessoa fazer exercício quando vai comer, quando lava o molho. Mas assim, o diabetes, ele tem que ter a compreensão, e ele já sabe do acompanhamento que ele tem que ter com o aparelho de aferição da insulina. E ele também tem que ter uma consciência, mas também nem todos os diabéticos são obesos, mas existem diabéticos que são obesos, né? E em falar em obesidade, eu não posso deixar de falar desse grupo dos obesos, que é um grupo de risco muito alto. O grupo de risco do obeso, principalmente agora na pandemia, vem aumentando. Nós, no Brasil, somos o terceiro país onde mais encontramos obesos no mundo. É um dado preocupante? Nós perdemos, em primeiro lugar, para os Estados Unidos, por conta dos fast foods. Mas tudo bem. Quem sabe um dia a gente saia desse patamar de terceiro lugar e melhore, né? Há poucos anos, não sei, uns 3, 4 anos, vamos na nossa cidade.
já que eu estou falando de ciclismo, o Renato sabia que houve uma onda de pessoas que aderiram ao ciclismo, a esse esporte, e até então, até anos atrás, não se imaginava, porque nós temos muitas ladeiras, e o fato de andar de bicicleta e essas ladeiras impedem muito. Diferente de outras cidades planas, que as pessoas trocam seus automóveis, os seus motos, seu carro, para se locomoverem de bicicleta, aqui era mais difícil. Mas, graças a Deus, está tendo essa onda, esse movimento de pessoas que aderiram a esse esporte, a essa modalidade nova. Pois é, essa atividade nova, esse exercício físico que tanto ajuda. Mas a obesidade é um problema enorme. E como é que eu sei que eu estou obeso? Tenho certeza que nesses anos todos de estudo, você já ouviu falar do IMC, que é o índice de massa corpórea, o peso sobre a altura ao quadrado. Simples, você pega, aqui você substitui, você coloca nessa equação o seu peso aqui, dá para ver, Renata, aí? O seu peso, coloca a sua altura ao quadrado, faz a soma e depois coloca lá no quadrinho. E você vai saber se você está, primeiro, com peso normal, que é de 22 a 25. Se passar de 25, você já está sob o peso. Se for até 30, você está obesidade. Se passar de 30, obesidade 1. Se passar de 35, obesidade 2. Se passar de 40, obesidade mórbida. Presta atenção. Você tem que olhar, ver o seu IMC. O grupo de risco, o grupo de obesos, é tão grupo de risco que ele foi enquadrado agora nas comorbidades para serem os primeiros a tomarem as vacinas contra a Covid, porque é sério, a comorbidade da obesidade, ela te limita a muita coisa, pressão alta, problemas nas articulações, autoestima, dentre outros fatores. Mas isso tem volta? Tem volta sim. Exercício físico, a prática de uma boa alimentação, isso pode melhorar. E o uso de atividade de exercícios físicos melhoram o bem-estar físico e o mental da pessoa. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para a gente dizer que tem saúde, a gente tem que estar com bem-estar físico e mental, e não somente só a ausência de saúde. Para eu chegar para vocês assim, tá tudo bem? Você está saudável? Não é o seu físico em si, você também tem que estar saudável com a mente, tem que estar bem com a mente. E para você ter isso, exercício físico também vai te ajudar. Quais são os melhores exercícios físicos para uma pessoa que está nesse grupo especial que são os obesos? Você pode fazer uma caminhada. Caminhada é legal? É, muito legal. Principalmente se você está com obesidade 1 para cima, obesidade 1, obesidade 2 e obesidade mórbida. Por quê? Quando você tem a obesidade 1, a circunferência da sua cintura e a circunferência do seu quadril, que é chamado RC, que pega cintura por quadril, ela vai lhe dar um número que vai dizer que se for acima de 80, é risco cardíaco para mulheres, e se for acima de 80, risco cardíaco para mulher, e acima de 90, risco cardíaco para homem. Você pega a fita métrica, passa aqui em cima do seu umbigo, passa em cima do seu quadril e faz a medida aqui. Se a medida der a razão der acima de 80, meninas,
vocês têm risco cardíaco. E para os meninos acima de 90, risco cardíaco. O que é esse risco cardíaco? Infarto, problemas de trombose, essas coisas assim que não são bem legais. E aí, quando eu faço uma caminhada, eu minimizo tudo isso e também minimizo os impactos das articulações, nos joelhos, no quadril, no calcanhar, porque quem está sobre o peso, às vezes, não consegue ter a mobilidade, não consegue andar, pesa muito. Quem está sobre o peso, até vai, mas quem tem a obesidade, como nessa foto, aí nessa figura, você vê que pouco ele anda e ele já está cansado. E aí nós temos, para quem faz atividade física, ajuda a prevenir doenças que derivam da obesidade, que são as doenças cardiovasculares, as tromboses, a insuficiência cardíaca, a diabetes, a hipertensão. E toda vida que eu faço, que um sobrepeso e uma obesidade, 1, 2 ou mórbida, faz atividade física, ele melhora o peso, ele eleva a manutenção de massa corporal magra, porque aquela massa toda que tem no corpo é gordura. E se de repente você for passar por uma cirurgia para tirar aquela gordura, você vai ver assim, quilos e quilos de gordura que não tinha necessidade de estar lá. Mas a massa magra, que é o que te fortifica, você não vai ter. Aí tem a redução da pressão arterial, a regulação do apetite, a melhora da imagem e a expressão corporal. Porque a imagem diz muita coisa sobre você. Não é que você precise estar com uma imagem legal para os outros, mas para si. Porque nós temos que aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, mas nós temos que ver a saúde. Nós não precisamos melhorar porque uma roupa não cabe, porque fulano é modelo e assim. Não. Tem que ver a saúde, não necessariamente a estética. Saúde em primeiro lugar. Lembra que eu falei sobre mobilidade? Lembra que eu falei sobre articulação? Uma das coisas ruins é a osteoporose, que é a deficiência dos ossos, que a densidade mineral acaba. Então, a pessoa vai perdendo a mobilidade de andar, a pessoa vai perdendo a mobilidade de fazer alguns movimentos do corpo. E qual é dos exercícios melhores? A marcha, que é só caminhada, natação, musculação, caminhadas, jump e dança. Tudo isso é muito bom para você fazer, para você se movimentar, mas tudo com uma moderação. Quais são as características? Sempre lembrar que 3 horas de exercício semanal já são suficientes. Posso fazer todo dia? Pode. Mas 3 horas por semana já está bom. Ou entre 30 e 60 minutos já é considerado ótimo. Também é legal porque aumenta a massa muscular, desenvolve força para prevenir fraturas, porque os ossos ficam fracos e aí, em qualquer momento, pode ter uma ruptura do osso. E uma vez que o exercício não consegue estabelecer a perda óssea, nem reconstruir ossos afetados, acaba fazendo com que você, principalmente os idosos, né? Quando eles andam, eles podem facilmente quebrar algum osso, alguma coisa, fraturar. E eu não posso deixar de falar de esse grupo que é mais do que especial, que merece todo o nosso respeito, que são os idosos. Aí você diz assim, mas professora, eu não vou nem trabalhar com isso, mas você tem alguma pessoa na sua casa que possa ter alguma dessas comorbidades, algum desses grupos especiais. Então, oriente, diga, eles estão escutando dentro de casa, porque uma das vantagens dessas aulas online é que eu, professora Iana, eu não chego só para dar aula para você. A sua família que está na sua casa está escutando. Querendo ou não, sua mãe está fazendo um almoço,
Alguém está varrendo a casa, você está na área da sua casa, alguém está passando, está me ouvindo, está ouvindo outros professores. Não serve só para você, serve para quem está aí presente do seu lado, está assistindo, está escutando. Então, todo mundo já sabe que o idoso é aquela pessoa que passa, que já atinge uma certa idade. Essas pessoas, elas têm que ter um tratamento especial, porque já viveram, já passaram por muitas emoções. E eles não podem ser esquecidos, eles têm que fazer atividade física para melhorar a vida deles, para melhorar o bem-estar físico e mental deles. É necessário que eles façam exercícios como hidroginástica, que é a atividade dentro d'água, que é muito prazeroso e diminui o impacto nas articulações que tanto são cansadas, né? Atividades físicas recreativas, que anime, que traga saúde, que traga alegria, atividade de sociabilização, conversa com outros, agora na pandemia não, né? Mas, enfim, com os de casa, atividades moderadas que vão atingindo, tá ficando melhor a cada tempo, atividade com forças de carga, poucas, mas que dá, mas existem idosos que até certa idade ainda conseguem levantar algum peso e fazem atividade. E também de resistência, assim como alongamento. Eu conheço idosos que se botam para dançar no cone, é um bicho não, tem que ter 90 e pouco anos. A dança é muito bom, porque a dança faz a atividade física, a dança faz a atividade mental, a dança faz a sociabilização, então a dança é um movimento total. Dançar é muito bom. Dançar é muito bom. E é um elo, liga as pessoas, né? Tem o objetivo de desenvolvimento muscular e resistência, melhora a flexibilidade, a força, a coordenação, a velocidade, faz com que ele fique mais independente. Elevação dos níveis de resistência, manutenção da gordura corporal em proporção aceitável, mas é da gordura boa, da massa magra. É necessário entender que não pode haver... Ai, Renato, só um instante. É necessário que não pode haver, com essa atividade física, intensidade de exercício, tem que ir no limite dele. Tem que ser acompanhado por pessoas que são especialistas, assim como pela equipe médica sempre. Não é sempre, não necessariamente intencional, mas é necessário que tenha uma pessoa que entenda, não que ele vá por si só. Mas dançar pode. Mas se ele quiser fazer exercícios muitos idosos vão para uma academia, mas eles têm que ser acompanhados, tá? Pessoal, também tem um grupo especial com deficiências motoras. Elas são deficiências motoras ou assim, deficiências também mental. E elas podem se mexer? Podem e devem. Aí um grande exemplo que são as Olimpíadas, as Paralimpíadas. E nós, durante muito tempo, nós estamos sendo recordistas de medalhas. E a cada Olimpíada nós vamos subindo esse recorde de medalhas, chegando a mais de 100 medalhas nas Olimpíadas do Rio de 2016. Nós tivemos a abertura, quem pôde acompanhar, eu me emocionei da história, da abertura, quem conseguiu acompanhar, que era uma menina que queria voar, mas tinha a limitação, e ela foi vendo que por pouquinho em pouquinho ela conseguia voar, mesmo com a limitação de ter só uma asa. As pessoas, elas não precisam parar e se limitar a ficar numa cadeira de roda, porque é deficiente, ela pode muito mais do que isso, e as Paralimpíadas vêm mostrando para isso. E nós, o nosso povo brasileiro, os nossos paralímpicos brasileiros mostram muito bem isso. Essa garra, essa força de estar lá, de fazer atividade física, de não ficar no estado de morbidez, de não se mexer. Assim como também na deficiência mental. E quais são os exercícios para isso? Arco e flecha,
o atletismo, o basquete sobre rodas, o ciclismo, a equitação, esgrima, o futebol e a natação. Todos esses, tem pessoas que têm deficiência física e mental fazendo? Sim. Mas, claro, que cada um com as suas regras específicas. Tem as suas limitações, mas eles competem entre si com as limitações deles, com as especificações deles. Aí, quais são os objetivos desses esportes que são adaptados? Melhora o desenvolvimento da autoestima, automotivação e autovalorização, autoimagem, o estímulo à independência e à autonomia, experiência com as suas possibilidades, potencialidades e limitações, a melhora de condições órgão funcional, que é o aparelho circulatório, você sabe que quem fica muito tempo sentado tem lá problemas de circulação, tem problemas respiratórios e outras coisas mais. Melhora a força e a resistência muscular global, que é tudo. De repente, você presta atenção que uma pessoa que quebra, sei lá, uma perna, ela passa muito tempo imobilizada. Quando ela vai ver, ela perdeu massa magra. Um membro ficou mais fino do que o outro, o braço. Vocês percebem isso, né? Uma pessoa que está cadeirante, ela também acontece isso, ela perde massa magra. A pessoa que pratica atividade física, ela ganha velocidade, aperfeiçoamento na coordenação motora global, melhora o equilíbrio estático e dinâmico e também previne doenças secundárias. Pessoal, meu slide findou, mas eu gostaria aqui de também dizer a vocês que pratiquem exercícios físicos, mesmo você em casa, mesmo você estando na sua limitação da pandemia, que faça alguma coisa, você viu que para dançar só precisa ter uma música, coloca uma música, vai para frente do espelho e dança, mexe o corpo, que já vai... Dança com... Edmundo está dizendo que pode dançar com um cachorro. Eu danço com vassoura, eu boto uma música na minha casa, quando eu estou limpando a casa, e assim, é o suor caindo, e eu lá, dançando, limpando a casa, aí hora eu vou olhar ali a panela, assim, não queima, né? Mas é o jeito, é assim. E aí eu tenho um menino de 5 anos, ele já aprendeu a dançar forró comigo, e aí ele canta, e nós estamos dançando, e ele lá dança de um lado, eu danço do outro, para fazer com que o cardio respiratório melhore, fazer com que a tristeza vá embora, e assim vai. Tá? Eu sugiro que vocês botem uma música divertida para dançar, coloquem a música que for. Se você não sabe dançar, tudo bem, porque você não vai participar da dança dos famosos, precisa só se mexer. Não dá um dois. Quero desejar para vocês um resto de dia maravilhoso. Deus abençoe vocês. Muito obrigada aos meninos que vieram. Auxiliando. Silene que está assistindo aqui a aula, as meninas também estavam assistindo ali a aula da Copa. Muito obrigada, professor José Carlos, que está aí também acompanhando. Deus abençoe o coração de todos vocês. Um beijo, tchau, até uma próxima oportunidade. Queremos agradecer a presença e a participação de todos e lembrar que esses momentos presenciais gravados, né, e transmitidos ao vivo, fazem parte da nossa escola desde a semana passada. Nossa intenção é fazermos isso dia de quarta, quinta e sexta. Amanhã, quinta-feira, nós teremos esse mesmo momento com o professor Caetano, Biologia. Então, todos estão convidados novamente para estarmos juntos, nesse mesmo horário, de 8h30 às 10h30. Tá certo? Muito obrigado a todos e até amanhã. Valeu, Iana, valeu, Renato, todo mundo aí. Obrigada. Até mais. Professor,
tirar uma foto com você, ó. Ah, vamos sim. Dá uma até tirar uma foto. Deixa só eu terminar aqui. Tem que registrar, poxa. Se eu viesse pra cá, eu gravava as aulas, mas em casa eu não consigo, não.